tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês essa tarde gostosa de calor, de sol, que fazia tempo, né, que não fazia aqui em Curitiba, assim, já que aquele arzinho de primavera chegando, isso é muito bom. E o nosso programa hoje está focado na vida saudável, na beleza e na curiosidade. Quando eu falo de curiosidade, eu falo de uma terapia holística. Vocês já ouviram falar no baralho cigano? O que é o baralho cigano? Para que ele serve? Muitas pessoas gostam, né, de saber um pouquinho mais do futuro, tem essa curiosidade. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele, o que ele é, no que ele pode nos ajudar, né, principalmente nessa questão de focar o futuro, de orientação. E quem vai explicar para a gente, conversar, é o terapeuta holístico Douglas Domit, ele que é da Natura Barigui. Também vamos falar de beleza com a argila verde. Vamos saber os benefícios da argila verde, principalmente na questão de tratamentos medicinais e estéticos. E para começar o nosso programa, vamos falar de saúde, principalmente saúde bucal, que muitas vezes a gente não percebe algumas situações que vêm acontecendo. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre o bruxismo, o que ele é, se tem tratamento, é o Dr. Davi Golin Neto, ele que é especialista em plantodontia, mestre em odontologia clínica com capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial da clínica Odonto Estúdio no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável, que começa agora. Aí, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Como vai você? Como é que foi de Muito bem. feriado? Fui muito bem. Foi bem, né? Foi Você bom também. esse feriado aí, graças Parece a Deus, que você né? foi bem também, parece que tá mais bonita, tá diferente. Nem te conto por que eu tô mais é? bonita. Posso falar? Claro que pode. Posso falar pro pessoal de casa? Então, eu fiquei uns dias afastado, o programa teve algumas reprises, porque eu fiz a bichectomia aqui com o Dr. Davi. Que bom. E olha, agora eu posso falar de primeira mão que o resultado está começando a ficar, ó, já começou a afinar, começou a ficar bonitinho, porque a gente quer ficar mais bonita, né? Quer se sentir bem, né, doutor? Eu acho que toda mulher pensa assim, quer ficar sempre bonita. E eu vi esse recurso, a necessidade de fazer, e olha que eu tô gostando. Que bom. Vamos ver. Daqui mais um tempinho, faz o quê? Uns 15 dias que eu fiz? Por aí, mais ou menos. Então, até o final do mês a gente vai ter um resultado maior. E aí eu fiz aí um videozinho, um passo a passo, até que a gente pode estar mostrando aqui, né, para o pessoal ver. Vamos fazer isso sim. Mas hoje o nosso foco é falar do bruxismo. Exatamente. Quando a gente fala do bruxismo, o que é exatamente o bruxismo, doutor? Então, Carol, o bruxismo nada mais é do que uma parafunção. Ou seja, é um movimento involuntário que nós temos dos músculos da mastigação, e esses movimentos involuntários que podem acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite, eles acabam trazendo uma série de consequências e danos à nossa saúde. Então, é um problema sério que deve ser identificado o quanto antes e também resolvido para a gente poder evitar e prevenir aquela série de problemas e desgastes que vão ocorrer nos nossos dentes. Sabe o que eu percebo? Porque eu acho que a maioria das pessoas já tiveram, eu inclusive já tive algumas situações que me falaram, pode ser bruxismo, eu nunca fui, nunca consultei, nunca pesquisei, mas é uma sensação de pressão na mandíbula, uma dor, principalmente se você está passando um período de estresse na tua vida. Aí eu te pergunto, quais são os sintomas e os sinais que a gente pode perceber que é o bruxismo, que a gente mesmo pode começar a identificar para buscar um profissional? Entendi. Então, Carol, para o nosso telespectador entender corretamente como é que funciona, qual que é a diferença de sinais e de sintomas. Então, sintomas são aquelas relações que os pacientes nos falam que estão sentindo. Por exemplo, você falou que sentia dores uma aqui pressão, nessa dor, região. Toda aqui embaixo, assim, é como se fosse uma dor. Sabe quando você pressiona tensão e aquilo dói depois? Qualquer coisa que você faça está doendo, Exatamente. Né? Esses são um dos sintomas do bruxismo. Dores nessa região da mandíbula, dores nessa região do músculo temporal que fica aqui sobre a orelha, dores na região da ATM, que é a articulação temporomandibular. Esses são sintomas que os pacientes nos falam que são sugestivos de bruxismo, principalmente quando esses sintomas aparecem logo pela manhã. Ou seja, o paciente dormiu e ficou a noite inteira fazendo movimentos involuntários e aí, quando acorda, está com aquela sensação de cansado, com aquela sensação que não dormiu bem. Então, esses são os sintomas. Alguns sinais que nós temos de que a pessoa tem o bruxismo é o que a gente consegue observar clinicamente.
Esses sinais, o mais característico é aquele sinal de dente desgastado. Então, o paciente que tem a superfície dental muito polida devido ao desgaste que fez o atrito de um dente com o outro, pacientes que estão quebrando os dentes, restaurações que estão caindo. Esses são os sinais que nos demonstram que esse paciente está com alguma parafusão, ou seja, o bruxismo. A gente tem algumas imagens, vamos já colocar para o pessoal de casa acompanhar. Eu acredito que muita gente vai se identificar com isso, né? Chega a dar dor de cabeça também? Isso, cefaleia é muito presente, que são as dores de cabeça. Aquela dor característica bem no ouvido, que muitas vezes o paciente imagina que seja um problema de dor de ouvido, procura até um médico, e aí o médico identifica que não tem nenhum problema no ouvido, e aí o próximo passo geralmente é procurar um dentista, porque a dor acontece na articulação temporomandibular. Vamos ver, até acho que tem a próxima imagem que mostra isso que você está falando ali, ó. Os Isso pontos mesmo. de dores, né? Ó, esses são os sintomas do bruxismo. Então, a etiologia do bruxismo é muito complexa. Então, existem vários fatores que desencadeiam essa parafunção e essa parafunção gera vários problemas também. Então, como a gente vê ali na imagem, a gente vai ter problemas na ATM, que é aquela região ali perto do ouvido, dores de cabeça, que é naquela região sobre a orelha. O paciente vai começar a sentir dores no dente, às vezes aumenta a sensibilidade dos dentes, os dentes começam a ficar desgastados, dores musculares. Então, é um problema que envolve toda essa região da face, é um problema que tem que ter um tratamento rápido, porque senão isso a longo prazo vai gerar uma série de problemas. Tem mais uma imagem lá, vamos ver. Aí mostra justamente a questão que você falou dos dentes, né? Isso, exatamente. Que desgastam muito. Em alguns casos, e nos melhores casos, as dores acontecem na região da ATM e dores musculares. Isso faz com que o paciente ele procure um cuidado com o dentista mais rápido. Ou seja, essa dor na articulação, eu inclusive já tive essa dor, é uma dor extremamente forte. Então, você não consegue se acostumar com essa dor e aí você vai procurar uma ajuda e um tratamento. Só que existem alguns casos onde o bruxismo ele não causa uma dor assim tão severa. E essa consequência vai acontecer de tal forma que o paciente não vai procurar uma ajuda com o profissional dentista adequada. E aí, esse procedimento, esse processo vai se alongando durante anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa acaba nem percebendo que o dente dela está desgastado extremamente, porque o desgaste acontece gradativamente, um pouquinho por dia. E a pessoa não nota, né? E a pessoa não nota. Ela está em casa, ela se olha todo dia no espelho, ela não percebe a diferença. Exatamente. E aí, quando a gente vai ter que fazer um tratamento disso, aí já envolve um tratamento de reabilitação, onde nós temos que fazer tratamento estético para devolver uma harmonia facial para o paciente, deixar os dentes mais bonitos. Isso aí acaba fazendo com que o tratamento fique um pouco mais complexo. Quais são as causas dessa questão do próprio bruxismo, de toda essa tensão muscular que causa, né? Nessa questão mesmo entre mandíbula, entre dentes. Por que acontece o bruxismo? Então, a causa do bruxismo, que é uma doença, é uma causa multifatorial. Ou seja, não existe apenas um fator que determina a ocorrência do bruxismo. Então, os problemas que estão mais relacionados, que a literatura nos mostra, principalmente o fator de estresse. Então, o fator onde a pessoa tem trabalhado muito, muitos problemas para resolver, acaba não tendo momentos de lazer, não pratica nenhum esporte. Então, acaba a pessoa ficando estressada e uma reação do organismo é fazer o apertamento, essa tensão muscular. E outro fator que desencadeia o bruxismo é o fator de má oclusão, ou seja, as pessoas que não têm uma mordida muito adequada. Então, esse fator faz com que a mordida não fique muito bem encaixada e isso acaba desencadeando todo esse problema de ranger os dentes. Olha só, a gente fala que o bruxismo geralmente ele acontece à noite, quando a pessoa dorme, mas ele pode acontecer com ela acordada durante o dia também? Pode também. Sério? Sim. Normalmente, a questão do bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, acontece mais à noite de uma forma involuntária. Então, a pessoa está dormindo e ela nem percebe, né? E ela nem percebe que está fazendo esse ato de ranger os dentes. O bruxismo, quando acontece de dia, ele é chamado de apertamento. Então, ele acontece de uma maneira não tão inconsciente. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando. Normalmente, essas pessoas que trabalham muito sentada no computador, com um índice alto de estresse, acaba ficando com a mandíbula apertada. Tensa. Tensa, exatamente.
E às vezes a pessoa tem uma consciência disso, ela se liga que está com aquela mordida muito apertada e acaba relaxando a musculatura. Então, durante o dia acontece mais essa situação do apertamento e durante a noite acontece mais a sensação do ranger os dentes, que é o bruxismo. Questão de tratamento, doutor, porque assim, a gente sabe que, ainda bem que existe tratamento, existem umas plaquinhas. Então, eu gostaria de saber os tratamentos que tem hoje em dia e também ouvi falar que o Botox pode estar ajudando nessa questão, é verdade? É verdade. Então, o principal tratamento disponível hoje em dia para o bruxismo é a confecção de um dispositivo interoclusal, que é chamado de DIU. Esse dispositivo também é chamado de placa mio-relaxante ou placa de bruxismo, que nada mais é uma placa de acrílico que vai vestir nos dentes e essa placa vai fazer com que exista um reposicionamento adequado da mandíbula com relação à maxila. Ou seja, a mandíbula, que é o osso de baixo, vai encaixar melhor no osso de cima. Isso vai causar uma sensação de relaxamento muscular, ou seja, o paciente vai conseguir dormir melhor, porque a musculatura vai estar mais relaxada. E se mesmo assim ele continuar fazendo o movimento de bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, a placa vai servir como um agente protetor dos dentes. Ou seja, vai desgastar a placa e não vai desgastar Não vai no os dentes. dente, né? Exatamente, ele vai proteger os dentes, além de causar um relaxamento muscular. Com relação ao que você me perguntou ao Botox, o Botox também tem sido utilizado como um auxiliar no tratamento do bruxismo. Por quê? O Botox, ele é um medicamento que ele age fazendo com que a força muscular seja diminuída. Então, nós, ao aplicarmos Botox nessa região do músculo masseter, que é o principal músculo da mastigação, o músculo mais forte, esse músculo vai agir de uma forma não tão forte. Ou seja, quando a pessoa fizer o apertamento e fizer o bruxismo, a força exercida em contato com os dentes não vai ser tão grande. Olha, então você viu só, gente, o Botox ele é bom também nesse sentido, né? Vocês viram só que maravilha? Não é só estético, mas sim o saúde Botox também. tem muitas utilizações terapêuticas. Bacana. A gente tem um vídeo que mostra um pouquinho, eu acho que do procedimento de tratamento, né, em relação ao bruxismo. Vamos ver? O pessoal de casa acompanhar com a gente? Não sei se já está disponível esse vídeo. A hora que tiver, daí vocês me falam. Isso, Tá aí, então aí a gente está vendo um paciente com bruxismo. Ó, a gente pode perceber que ele está rangendo os dentes e os dentes deles estão desgastando. Ó, você percebeu que está tudo retinho agora? Sim. Então, os dentes deles desgastaram. Então, para esse paciente, nós precisamos fazer um tratamento. E nós vamos confeccionar uma placa de acrílico. Essa placa ela vai vestir os dentes, normalmente são nos dentes superiores, e aí o dentista vai fazer um ajuste dessa placa. Ou seja, o paciente morde o carbono e nós vemos como é que está a mordida dele. Então, nesse caso, a mordida não está muito boa, porque a intenção da placa é que quando a pessoa morda, ela distribua todas as forças mastigatórias por toda a geral, placa. né? Exatamente. Então, depois do ajuste, nós verificamos que o paciente está ocluindo da forma correta e nós vamos checar com o carbono para ver se está bem distribuído todos os pontos durante a mordida. Então, agora a gente observa que com o carbono, a mordida dele está bem distribuída. Então, não está forçando nenhum dente de uma maneira inadequada, está distribuindo a força para todos os dentes. De uma maneira geral, né? Exatamente. Isso é muito bom, eu gostei bastante. E você sabe que algumas pessoas dizem que tem mais propensão do que outras. Por que existe isso? No caso, eu digo assim, será que homens ou mulheres, quem tem mais propensão a ter o bruxismo? A maior incidência dessa doença, bruxismo, ela ocorre nas mulheres. Talvez pelo fato das mulheres levarem um dia um pouco mais corrido, um dia a dia tendo muitas responsabilidades, responsabilidade de trabalho, responsabilidade de lar. Então, as mulheres elas têm uma tendência maior ao estresse. Então, esse fator estresse é um dos principais causadores do bruxismo. Então, talvez por isso essa incidência de bruxismo seja maior nas mulheres. Tem alguma questão de idade? Porque a gente pensa assim, hoje em dia tudo tão precoce, né? A gente vê adolescentes, jovens, até mesmo crianças que têm aí doenças que se teria, né, com 30, 50 anos. Também pode ocorrer em crianças? Também pode ocorrer. O bruxismo, ele ocorre tanto em crianças quanto em adultos. Olha. Nas crianças, alguns fatores eles são diferentes dos adultos, mas também ao perceber um sinal onde uma criança esteja fazendo o ato de ranger os dentes,
também o ato de ficar mordendo muita coisa, tampinha de caneta, morder lápis, isso tudo está relacionado a esses movimentos de parafunção. Então, ao identificar um problema desse numa criança, nós devemos imediatamente encaminhar para um cirurgião dentista para fazer uma avaliação mais minuciosa. Como que é feita essa avaliação, esse diagnóstico? E também se é necessário exames, né? Porque às vezes você vai muito atrás do que a pessoa está te contando. Isso. Então, como que vocês fazem isso, doutor? O diagnóstico dessa doença, ele está relacionado com uma anamnese muito bem elaborada, ou seja, o paciente vai contar o histórico dele, de como ele vem se sentindo, como é que são essas dores, porque normalmente esse paciente busca um profissional devido à questão de dores. Então, a gente vai associar toda essa anamnese com uma avaliação clínica dos dentes dessa pessoa. Quando a gente observa que o paciente tem esse histórico de sentir dores nessa região, associado ao desgaste de dentes, à perda de restaurações, a gente consegue fechar o diagnóstico e perceber que ele se encontra com bruxismo. Em alguns casos, quando o paciente tem algumas dores mais específicas, principalmente quando a dor é na região da ATM, a gente consegue pedir alguns exames, como por exemplo uma ressonância magnética, onde nós conseguimos observar exatamente todas as estruturas da ATM, que são o disco articular, o côndilo da mandíbula e a fossa articular da maxila. Então a gente observa se está acontecendo algum problema ali de deslocamento de disco, se está faltando um líquido de lubrificação dessa articulação. Em alguns casos a gente faz a injeção desse líquido nessa articulação. Então a gente tem todos esses exames um pouco mais complexos para a gente conseguir ir diretamente aonde realmente é o problema desse paciente. Olha só, bacana. Em relação ao bruxismo, algumas pessoas apresentam digamos, uma crise, né? Um caso forte de próprio bruxismo que chega a modificar a musculatura facial. Isso ocorre mesmo, porque eu vi muitas coisas na própria internet, a gente vai buscando, né? Sim, com certeza. Mas pode ocorrer essa mudança facial, vamos dizer assim? Pode ocorrer essa mudança facial. Normalmente, essa mudança facial, ela ocorre naquela situação que eu te falei, quando o paciente faz o bruxismo, só que a dor que ele sente não é algo tão extrema que faz com que ele busque uma ajuda profissional. Então, esse paciente que está nessa situação, ele está há 5 a 10 anos fazendo essa situação. Então, os nossos músculos da mastigação, eles são iguais aos outros músculos do nosso organismo. Por exemplo, quando a gente vai para a academia e faz muito exercício na academia, o que acontece? A gente fica mais forte e o músculo acontece uma hipertrofia, um aumento do volume. Então, nessa região da nosso rosto também acontece isso. Fica a noite inteira fazendo esse movimento, que como nada mais é como se fosse um exercício para o músculo, e esse músculo fica hipertrofiado. Então, a pessoa fica com aquele aspecto de uma cara um pouco mais quadrada. No caso, a pessoa, porque eu já vi muitas vezes a pessoa ter um lado um pouquinho maior do que o outro, pode ser, não é que seja, mas pode ser que ela tenha essa pressão mais forte durante o sono. Uma tendência a fazer um movimento maior com o lado esquerdo do que o lado direito, ou até mesmo durante a mastigação a pessoa usa mais um lado para mastigar do que o outro. Isso acaba afetando essa questão da simetria facial. Entendi. Isso de mastigar também influencia? Com certeza. Olha! Tem pessoas, por exemplo, que devido a algum problema perderam alguns dentes desse lado e aí, para não forçar um lado, acaba mastigando mais do outro. Essa situação faz com que aumente a hipertrofia de um lado e essa tendência a mastigar de um lado só faz com que toda a musculatura modifique a situação de modificação e esse fator pode desencadear o bruxismo. Olha só. Gente do céu, nós temos que tomar cuidado, viu? Começar a observar mais. Você viu só que o assunto é sério, né? É Às vezes sério, a eu tô gente achando que eu tenho esse negócio não dá aí. tanto valor assim, mas se a gente for analisar friamente, o bruxismo é uma situação muito séria que deve ser tratada. Tá, para a gente fechar, quais são, no caso, os fatores caso eu não busque um tratamento? O que pode acontecer comigo? Pode acontecer uma série de problemas. O primeiro problema que a gente observa é a situação do desgaste dos dentes. Então, a pessoa que tem o dente desgastado, ela vai deixar esse dente mais susceptível a diversas doenças, como, por exemplo, a cárie, porque ela perdeu o esmalte do dente, que é a proteção principal do dente. Então, a cárie vai agir de uma forma mais fácil nesse dente. Ela pode ter mobilidade dentária, ou seja, o ato de ranger os dentes vai forçar a raiz do dente, vai ocorrer uma perda óssea, esse dente vai ficar mais mole.
Devido à perda de estrutura dentária, o dente pode ficar mais sensível, ou seja, se a pessoa antes conseguia morder um sorvete, depois de um certo tempo ela já não consegue mais porque a sensibilidade está muito elevada. A gente pode ter problemas de articulação, começa a ouvir estalidos na região da TM, barulhos de contato de osso com osso, associado à dor na TM. Cefaleias, que são as dores de cabeça, dores na região dos músculos da mastigação e também dores musculares na face devido ao excesso de força dos músculos. Então pode já mandar fazer uma plaquinha para mim, que eu acho que eu tenho tudo tá isso, que eu acho que já tá nesse grau, doutor. Você está muito estressada, hein, Carol? Olha que eu tô achando, hein? E olha que eu fiquei de folga. Fiquei de folga uns dias. Vamos ver se agora, depois da folga, você melhora, fica mais tranquilo. Então, mas eu acho que é bacana as pessoas procurarem, que nem no caso, vou lá, vou procurar você, vamos ver se realmente é isso. Porque às vezes não é, né? Às vezes a pessoa já tem esse estralinho, ela já tem, digamos, o rosto quadradinho, que nem o meu. Mas dentro desses fatores que você colocou, muitos batem, cefaleia. Então, mas aí que mora o perigo, Carol. Lembra que eu te falei que a pessoa fala assim, eu acho que não tem problema. Tem que buscar o profissional. Tem que ir buscar o profissional. É o profissional que tem uma capacitação para poder identificar esse problema, poder associar todas essas respostas que o paciente faz as perguntas do profissional para conseguir, sim, dessa forma, diagnosticar se existe o problema ou não. Tá vendo, gente? Então, temos que buscar o profissional. Eu, inclusive, vou, né? Vamos lá, vamos conversar para ver certinho se é isso. Doutor, telefone de contato para que as pessoas busquem, né, a Odonto Studio, saibam certinho como justamente identificar o bruxismo. Como que elas fazem para entrar em contato com vocês? Então, Carol, para aquele paciente que assistiu a entrevista agora, se identificou com algumas dessas situações, que sente algumas dores ou está com algum problema, basta ligar no telefone 3238-2722, pode falar com a nossa secretária, que é a Regina, e agendar uma consulta para a gente poder ter essa conversa, fazer essa avaliação um pouco mais minuciosa, para talvez identificar esse problema e dessa forma evitar todos esses problemas que foram relacionados com você e com você também, né, Carol? Sim, já vou ligar lá para ela, vou marcar. Doutor, obrigada, adorei, viu? Muito bom falar obrigado. com você sempre. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar aí de uma curiosidade. Já voltamos.